Já. Alô, alô. Pode mandar lá, pode começar, Clóvis. Depois eu levanto para você, porque você é mais alto que eu. Aí eu puxo ele aqui mais para cima, aí você vai ficar mais confortável para falar. Pode começar, Clóvis. Hoje é 14? 15. Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje com a palestra do Dr. Sérgio Diniz, que vai falar conosco, vai nos trazer uma linda mensagem. E nós vamos aqui hoje, nesse dia 15 de fevereiro de 2023, também fazendo a nossa live no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, para que a gente possa, então, prestigiar o pessoal que está em casa, o pessoal de outras cidades que participa conosco das nossas lives, né? Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. E para fazer a prece de abertura, eu peço a vocês que deixem as suas preocupações do lado de fora da casa, que deixem tudo aquilo que vocês possam se preocupar lá fora, para que vocês possam aqui se concentrar no nosso Mestre Jesus, se concentrar no nosso ambiente de amor e de paz, para que possam receber tudo aquilo que vocês vieram buscar, em termos de amor, de energia, de paciência, de calor humano, para que vocês possam se sentir cada vez melhor. E que as correntes médicas do Plano Maior da Espiritualidade também possam ajudar. Nosso pensamento, a nossa condição é muito importante. Essa nossa ligação com Jesus, o nosso Divino Mestre, com os amigos do Plano Maior da Espiritualidade, vão permitir as correntes de Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, a corrente azul, fazer as curas que nós viemos buscar. Quer seja ela do espírito, quer seja ela do emocional, quer seja ela do físico, nós vamos obter a nossa cura, o nosso resultado. Por isso que é importante que a gente, enquanto está aqui nesta sala, já estamos recebendo as bênçãos do nosso Mestre Jesus, permaneçamos em silêncio, orando, pedindo para as nossas necessidades, e assim vamos favorecer a ajuda dos amigos do plano espiritual. Sempre lembrando que Jesus, quando abençoa esta casa e traz muitas luzes e traz para nós todas essas bênçãos de cura para a casa que já foi preparada desde as primeiras horas da manhã para este trabalho, nós aqui nesta sala, enquanto estamos ouvindo a palestra, fiquemos tranquilos, em silêncio, prestando atenção, porque o tratamento já se inicia nesta sala. E assim, quando entrarmos na sala de cromoterapia, estaremos bem preparados para o trabalho desta noite. E assim peço a vocês, com muito amor, com muito carinho, fiquem ligados a Jesus e a todos os amigos do Plano Maior da Espiritualidade. Agora eu vou deixar o Dr. Sérgio com vocês, para que ele fale com vocês e traga a mensagem dele. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Subir, né? Como é que é? Subir, né? Que é mais alto. Um pouquinho mais alto. Tá bom, hein? Tá ótimo. Ou tá muito alto? Tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Tá Muito funcionando. boa noite. Tá funcionando. Estamos aí chegando, né? Os dias festivos aí, que tá todo mundo esperando, mais pelos feriados, pela folga que a gente tem, alguns, né? Eu li uma piada hoje na internet. O moço foi entrevistar o outro na rua, perguntou o que ele ia fazer no carnaval. Falou, eu vou jogar truco com meus amigos. Nossa, com tanta coisa para fazer, você vai jogar truco? É, porque as outras pessoas não sabem jogar, né? Então ele chama os amigos para jogar. Achei muito interessante, cada um tem um interesse nessa época, não é mesmo? Mas a gente vai falar de renovação. Renovação é uma coisa que nós precisamos fazer e pensar sempre. Eu tenho uma sensação interessante, assim, no sentido de que todos nós fomos pegos de surpresa com isso. Até essa casa, inclusive. Chamar a atenção do Clóvis, a gente dificilmente faz um planejamento de futuro, faz um planejamento de transmissão, de transferência.
e muitas vezes isso pega a gente na curva. Então, na maioria das vezes, a gente não está preparado para quando a gente precisar se ausentar da Terra. Nós não estamos preparados, nós não estamos modificados no sentido de deixar as coisas mais ou menos planejadas. E a renovação basicamente é isso, porque depois da gente vem mais, vem outros e mais outros, e as coisas vão se mudando, vão se alterando. Então dificilmente a gente pensa nisso. Então onde a gente mora, os nossos familiares, nossos filhos, muitas vezes a gente vai lembrar disso na última hora, ou quando já passou para o outro lado da vida e já passamos e perdemos a chance de renovar. Muitas e muitas empresas a gente percebe que existem ali cabeças pensando na renovação. Se a gente for buscar, por exemplo, o designer dos carros, alguém aceita comprar um carro hoje com um designer de 20 anos atrás, 30 anos atrás? É muito difícil, porque hoje os carros têm um formato e a gente vai em busca daquele formato renovado. Então, na gente também, nós não esquecemos, não nos preocupamos muitas vezes com essa situação de renovação, de modificação. E o Emmanuel coloca nessa mensagem, renovar-se constantemente, que é do capítulo 90, lá do Palavras de Vida Eterna, ele diz pra gente que o nosso corpinho está toda hora se renovando, então a gente precisa respirar. Não podemos passar mais do que 1 minuto sem respirar, ou 2. Depois de 2 minutos a gente já está quase abandonando a carne, não é? Então nós estamos o tempo todo renovando o ar que nós respiramos, os alimentos que nós comemos, estamos toda hora, todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, renovar as nossas energias através dos nossos alimentos. Trazer alimentos novos quando o nosso corpinho está aí debilitado, com problema, com alguma dificuldade, temos que ir atrás de um medicamento, de alguma coisa que possa nos trazer energias novas. Nós estamos hoje preocupados, inclusive, com a nossa nutrição, coisa que nós não tínhamos preocupação há 20, 30, 40 anos atrás, onde as pessoas se nutriam de qualquer forma. Hoje nós estamos mais preocupados com isso, evitando algum tipo de elemento químico, favorecendo com o outro, buscando novas coisas na natureza. Então, nós estamos buscando essa renovação, mas inconscientemente esquecemos da nossa renovação espiritual, por exemplo. Porque muitas vezes nós podíamos ser renovados constantemente, estarmos em processo de renovação, e a gente continua pensando como há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Era muito comum, quando criança, as pessoas dizerem assim, não, eu sou desse jeito mesmo, vou mudar. E hoje a gente pensa que não dá mais para ser assim. Se você trabalha numa empresa, se você não tiver em constante alteração, em constante modificação, inclusive de conceitos, de ideias, a gente vai ficando para trás. Veja como o mundo está hoje. Hoje nós temos aí uma preocupação em diversas diretrizes que nós precisamos pensar a respeito, porque senão nós ficamos para trás, e não só isso, não é? A gente fica numa condição deprimente, deprimida, porque a gente se isola. A ideia básica é que a gente busque entender como podemos e devemos fazer essa renovação, porque todos os dias nós temos essa chance. Uma coisa bonita que nós temos na natureza é assim, a gente passa um dia às vezes difícil e no dia seguinte tem lá o sol usando de novo, né? Aparece de novo e a gente tem um dia novinho, em folha, para a gente poder fazer coisas diferentes, ou fazer modificar, ou corrigir alguma coisa que a gente fez que não devia ter feito. Então a ideia do nosso querido Emmanuel é justamente essa, que nós precisamos pensar em renovação. Ele tem um outro título lá no Fonte Viva, que é muito sugestivo. Ele diz assim, falando muito perto, acho, ninguém progride sem renovar-se. E a gente não está atrás do progresso? Quem que não está atrás do progresso? Não, eu quero viver como a gente vivia 500 anos atrás. Como assim? Pegar um cavalo, por exemplo, e ir daqui para Campinas. Alguém vive assim? A gente gosta do progresso, mas de fora. Já repararam? Não, mas esse trem anda muito devagar. Não, esse avião é antigo, demora 20 minutos a mais para fazer o trajeto dele. Esse ônibus não tem ar-condicionado. A gente gosta de progresso exterior, não é assim? A gente adora esse progresso. Mas a gente olha para dentro da gente mesmo. O que é que nós mudamos? O que é que nós modificamos? O que é que nós precisamos fazer para sermos diferentes, melhores? Porque renovação é para melhor. Então, o ônibus de ar-condicionado ele não é pior do que há 20 anos atrás, do que há 50 anos. Aquele ônibus enorme, que a gente, quando ia pegar o ônibus, ele era pequenininho, quente, calorado, quase não tinha janela. Hoje, ele é muito melhor. Então,
a renovação precisa acontecer, nós precisamos ficar de olho nela porque nós ficamos para trás. Sem perceber, nós ficamos para trás. E aí vem Jesus nos propondo essa renovação, porque basicamente nós temos essa diretriz maravilhosa. Então ele deu, por exemplo, os objetivos que nós podemos chegar lá na frente, e nós ainda quase não estamos nem conseguindo entender o que ele quer dizer, não é? Com possibilidades de amor, de renúncia, o que ele nos dava a entender quando ele dizia que nós precisamos desopilar, que a gente não deve viver assim extremamente extasiados, irritadiços, nervosos, que a gente precisa procurar a terapia do perdão constantemente. Isso é renovação, mas a gente insiste em viver como se estivéssemos não há 20, 30 anos atrás, como se estivéssemos há 200, 300, 400 anos atrás. Imaginem só, numa conversa fraterna com um amigo numa pizzaria, ele está falando assim, daqui 500 anos o Brasil vai ser bem diferente. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, 500 anos, é muito tempo, né? Me parece muito tempo. Parece, né? Porque nos últimos 20 anos o que a gente viu de modificação na Terra é impressionante. As crianças hoje não conhecem um monte de coisa que a gente chegou a ver, né? Máquina de escrever, por exemplo, acho que muitas crianças não conhecem, né? Disquete não conhecem, furador de cartão não conhece, talvez nem pendrive não conhece mais, né? Talvez ainda tenha alguns por aí. Mas a gente insiste em viver como se nós estivéssemos no século passado, retrasado, com hábitos e costumes infelizes. A gente gosta de ser servido, por exemplo, a gente não gosta de servir. Vejam a explosão que nós temos de ambientes que nos oferecem alimento. Se a gente for observar a fundo, a gente não quer ter o trabalho de ir em casa, cortar cebolinha, cenoura, raspar, não é? A gente não quer ter esse trabalho, a gente quer que alguém traga pra gente um circo. Nós estamos vivendo assim, um século onde a gente tinha, sei lá, palácios, e a gente não tinha trabalho nem de trocar de roupa, porque sempre tinha alguém que vinha, colocava o paletó, ajeitava a gravata, meu gerente, tudo, né? A gente quer viver assim. Então, basicamente, é preciso que nós pensemos no ponto que nós estamos. Claro, já passou o tempo, não tem problema nenhum. Nós precisamos começar a pensar daqui para frente, obviamente. Então, olhar com mais profundidade em que momentos nós podemos ser melhores, em que condições a gente pode se renovar, de que forma nós podemos fazer. Então, devagarzinho a gente vai alterando o formato de viver, o formato de ser, o formato de conviver. Vejam, hoje estamos dando um modelo de convivência que parece um tanto quanto estranho, né? A gente convive distante. Então, conviver no olho, por exemplo, é uma coisa difícil, porque algumas pessoas ficaram aí 2 anos acostumadas a não olhar no olho das pessoas e hoje se aborrecem, se entristecem, se enraivecem por conta de palavras mal colocadas, de coisas assim. Ou seja, nós estamos perdendo a prática de convivência. Aí nós preferimos isolamento, afastamento, essas dificuldades que nós precisamos vencer. Então, olhar daqui para frente, pensar no que eu posso renovar e o que eu posso fazer para ser melhor. Mesmo do ponto de vista orgânico, biológico, mesmo do ponto de vista sanitário, o que a gente pode fazer, por exemplo, para ter mais saúde? Esses dias encontrei uma senhorinha com mais de 80 anos que fez uma brincadeira em espécie de gozação com as outras senhoras que estavam com ela. Ela falou assim, tá vendo esses dentes aqui? São todos meus. Bateu assim, puxou e fez e aconteceu. Tem todos os dentes na boca. Puxa, ela está melhor que eu, está faltando uns 2 ou 3. Mas por quê? Porque ela cuidou dos dentes, passava todos os formatos de higiene bucal, ela sempre realizou. Então, vocês imaginam a gente chegar com 80 anos, ela falava assim, é tão ruim você ver aquela pessoa com aquela boca murcha, sem dente na boca, a gente nem entende o que a pessoa está falando. Mas a senhora não tem esse problema? Não tem, porque todos os dentes são meus. Meu Deus do céu, hoje a gente ainda tem dificuldades, à noite você pensa assim, escovou os dentes. Mas a última coisa que eu comi faz 2 horas, parece que meus dentes estão limpos. A gente tem essa dificuldade. E veja só, no fundo é uma espécie de preguiça que nós temos, né? Uma coisa assim meio sistemática, meio complicada. Então, esquecemos a saúde bucal e hoje a ciência avança numa direção tão interessante que ela fala pra gente que no futuro os cientistas vão olhar para a nossa boca, fazer uma verificação nos nossos dentes e vão saber todos os problemas que a gente tem.
inclusive cardíacos, né? Eu não sabia, tive uma surpresa esses dias. Você falou assim, o problema do dente demonstra um problema cardíaco. Olha, puxa vida, como é que a gente vai associar o dente ao coração? Umas coisas assim. Então, nesse sentido, é que nós precisamos ver as direções quando nós estamos criando os nossos filhos. Em que direção nós estamos criando? Estamos deixando eles à vontade, largados, esquecidos? E nós? Estamos aproveitando um pouquinho melhor o nosso tempo? O que nós estamos colocando dentro dos nossos pensamentos? Que tipo de informação nós temos? O que nós estamos fazendo com a nossa sobriedade, com a nossa maturidade? O que nós estamos fazendo com ela? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia que pode dizer assim, não, isso está me acrescentando, está modificando, está me melhorando? Em que sentido nós podemos dizer isso? Então, nós podemos viver 100, 200, 500, 1000 anos, mas a bondade divina é assim, é a gente que tem que tomar a iniciativa. Todos os recursos estão ao nosso redor, as coisas estão acontecendo fortemente ao nosso redor, e a gente fica vivendo mais ou menos como vivíamos há 100 anos atrás, 200 anos atrás, o mesmo sistema de formas, né? Intolerante, impaciente, irascível. Ninguém pode tirar a gente do sério, a gente não pode ter nenhum desconforto. Ônibus lotado, metrô cheio de gente, não podemos ter nenhum desconforto. A gente está vivendo uma coisa assim meia delicada, não é? de conforto, excesso de conforto que nós temos. Então, vejam, eu me lembro com clareza aquele negócio de cisterna, você jogava o baldão lá para baixo e puxava a água porque queimou a bomba. Naquele tempo ter uma bomba de água que puxava a água do poço já era um luxo, era um negócio assim luxuosíssimo. Mas tem bomba na sua casa? Tem, nossa, tem bomba de água na casa dele, mas ela queimava toda hora, mas não tinha problema, tinha bomba em casa. Então hoje a gente vive assim, sabe, tudo ao redor, tudo na nossa mão, tudo que a gente pode imaginar. Você não precisa nem decorar o nome das ruas. Eu quero saber para onde eu vou, você vai lá, dá 3, 4 comandos e alguma coisa te leva para onde você vai. Você não sabe nem o número do seu telefone, a gente já não precisa mais nem lembrar o número dele. Como é que é o número do seu telefone? Espera um pouquinho que eu preciso ver onde é que está marcado aqui. A pessoa fica meia hora procurando qual que é o número do telefone no celular. Não consegue saber. Mas isso é bobagem, decorar. Pode ser. Quanto que é 7 vezes 8? A gente não lembra. Antigamente tinha tabuada, né? Não tinha? Os lápis que tinha, ainda tem hoje os lápis, né? Que tem a tabuadinha lá, a gente ficava treinando, o professor puxava, né, para dar gente, tomava a gente a tabuada. Mãe, pai, se não soubesse a tabuada, era difícil. Hoje tudo é calculadora, né? Não precisa saber nada, tudo está lá, né, na rede mundial, põe lá. Quanto que gasta, quanto tempo leva daquilo que está não sei aonde, só faz lá e tudo facinho, tudo na mão, tudo simples. E com isso a gente vai ficando mais ou menos do mesmo jeito, recebendo toda a tecnologia, porém até sem entendê-la. A gente não entende como é que funciona esse troço. Como é que uma pessoa pode se comunicar, como é que é raios, ondas eletromagnéticas, como é que é onda, né? Ondas de rádio, ondas curtas, ondas médias, ondas longas, como é que funciona isso? Nem precisa entender isso. Não precisa nem entender como é que o carro funciona. Hoje agora tem carros mais modernos, né? O ônibus, por que o homem não fica mais naquele caminhão lá que tinha um ferrão enorme? Depois puxava, hoje não, o homem só acelera o negócio lá e vai guiando. Parece aqueles carrinhos de bate-bate que a gente tinha no parquinho, acho que nem tem mais carrinho de bate-bate, ainda existe, de vez em quando a gente vê no interior, né, uns parquinhos, né? Na praia, outro dia eu vi lá um parquinho, tinha roda gigante, chapéu mexicano, nossa, chapéu mexicano, lembra do chapéu mexicano? Dava a impressão que o povo ia morrer, ia voar, porque eram umas correntinhas assim, tipo daquelas que prendem cachorro, punha uma cadeirinha, dava a sensação que a gente ia morrer naquele troço aí. E alguns até saíam voando mesmo, de vez em quando acontecia. Então hoje nós temos aí umas coisas tão bonitas, tão modernas, mas e nós? O que estamos fazendo? Qual é a nossa proposta? Vamos ficar do mesmo jeito? Não tem problema, tem tanto médico por aí, né? Tanta cirurgia, tanto hospital, tem até um serviço único de saúde que a gente não precisa gastar nada, só chegar lá e sentar e esperar que tudo acontece.
não é mesmo? Então a gente não pensa, meu joelhinho dói, minhas costas doem. Mas por quê? O que eu posso fazer para melhorar? Em que sentido eu posso ir? Que direção? Que diretriz? É um compromisso meu do passado? A gente nos pergunta, os espíritos arrumam. Não, os médicos arrumam. Fuma a vida inteira, 90 anos fumando, nunca aconteceu nada. A gente esquece que nós vamos voltar na Terra. Depois que volta, a pessoa, se sentir o cheiro de cigarro a 10 km, já começa a passar mal, tem que chamar a ambulância, não sabe por quê, meu Deus do céu, não sabe. Porque nós somos imortais, nós temos um perispírito, temos um corpo, e o nosso corpo reflete o que o perispírito está carregado, a gente esquece disso. Então, renovar-se significa para a gente buscar melhorar-se, e não dá para progredir sem renovar-se, não é possível. Então a gente gosta tanto, por exemplo, de arrumar as coisas em casa, ou de fazer reformas dentro de casa. Vejam, por que a gente faz uma reforma em casa? Para ficar mais ajeitadinho, ficar mais utilizável, ficar mais bonito, mais arejado, mais limpo. A gente pensa nisso. E nós? Estamos fazendo o quê para a nossa modificação, para a nossa renovação? Estamos fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez ao longo dos últimos 5 séculos? Do mesmo jeito? O Emmanuel, atrevidinho, o Emmanuel fala para a gente que Roma é hoje. Olha só. Você ouve falar de Roma 2000 anos atrás. Você não lembra disso? Puxa vida. Tem alguns seriados que mostram o comportamento dos soldados, dos monarcas, dos reis, dos imperadores, mostra o comportamento dele. Parece tamanho de novo, tem um ou outro espalhado aí na terra, né? Aquele imperador, aquele é o rei. Tem espalhados ainda por aí. Querem dominar o mundo, alguns querem dominar o mundo ainda com essas ideias, não é? Então, devagarzinho, a gente precisa entender que nós precisamos dar passos para frente. Apesar de todo o conhecimento que hoje já nos chega, todo, né? Porque hoje a rede mundial é capaz de encher a gente de tanta informação. Apesar de tudo isso, a gente ainda quer viver como estivéssemos há 500 anos atrás. Porque a gente tem ainda um leão dentro da gente, que a gente não conseguiu domá-lo ainda. A gente ainda tem um bicho preguiça dentro da gente, que a gente não conseguiu controlá-lo ainda. A gente tem ainda alguns bichos que se manifestam de vez em quando na gente, por exemplo, um cachorrinho, por exemplo, um gato, né? A gente tem aquela coisa forte nessas direções e ainda não pensou em como a gente vai manejar isso, desdobrar isso. A gente olha lá atrás, 2000 anos, lembrando de Jesus, e vamos ver como é que ele comportou, como é que ele viveu. Ele se importava com o que as pessoas falavam dele? Se importava com os poderes transitórios do mundo? Não queria nem saber de Roma, não estava nem aí para os romanos. Nem aí. A ideia dele era trazer uma semente poderosa que deixou para nós, não é? Então, como que a gente pode fazer para encaminhar-se bem, para realizar o bem, para ir buscar o bem? A gente hoje tem dificuldade até de favorecer. A gente só favorece alguém ou alguma coisa em épocas oportunas. A gente esquece que a gente pode, a gente tem condição de fazer isso. A gente esquece que a gente pode viver como irmãos na terra. A gente esquece disso. Aquele que vem vindo lá do irmão nosso, aquele que está indo também é um. Aquele que muitas vezes nos aborda e às vezes nem nos quer bem, também é um irmão nosso. Claro, cada um tem um tratamento que nós vamos dar, óbvio, mas não podemos esquecer que a raiz de tudo é o nosso Pai. É Ele que deu para a gente tudo que nós temos. Então a gente esquece às vezes aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos. Olha só, para onde que nós vamos. Meu Deus do céu, para Ipiranga, Vila Mariana, para um Sacomã. Não, nós vamos para a vida imortal, vamos voltar, continuar a vida imortal, porque aqui é só um pedacinho dela, né? Então na próxima a gente vai voltar para Ipiranga, para o Sacomã, para a Vila Mariana, para onde nós vamos voltar. De que forma, não é? Como que nós vamos voltar renovados, melhorados, arrependidos? Tem etapas de crescimento. Às vezes a gente nem conseguiu se arrepender ainda, e nem aí não consegue dar o segundo passo. Antes do arrependimento não tem a expiação, não tem a prova, não tem a prestação de contas, não tem nada disso. Enquanto a gente não entrar dentro da gente e dizer assim, não, assim não posso continuar, tenho que mudar, preciso ir em outra direção. Enquanto nós não fizermos isso, nós continuamos do mesmo jeito que
semente pequenina tirada por mão piedosa e boa, parecia dormir no charco à toa, sorvendo só os beijos da neblina. Depois cresceu, abrindo-se e corou, árvore nobre, a frondejar divina, fruto a fazer-se pão que nutre, ensina, flor que perfuma, tronco que perdoa. Assim é o bem humilde que semeias pelo espinheiral das dores alheias, que sombra, provação e angústia encerra. Hoje, singela dádiva perdida, amanhã será luz, beleza e vida, dulcificando os males da terra. E agora, para finalizar, já é a segunda vez que eu falo. Diz que a gente começa a ficar meio perturbado quando a gente está toda hora falando que vai terminar. Mas eu garanto que é a última coisa que eu vou fazer. Vou dar para vocês uma lição de casa. A lição de casa que esses dias eu conheci era o seguinte: por que as folhas caem da árvore? Por quê? Tem lá uma passagemzinha de Jesus que diz para a gente que não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo, imagine só, se não tiver uma função, uma necessidade, uma razão. Agora, por que a folha da árvore cai? Lição de casa. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Boa noite. Eu ia começar pela listinha, não vou deixar no final. Não, pode começar também, não tem problema. Não, vamos agora essa calmaria que nós sentimos, né? Depois dessa nossa reflexão, o Sérgio com a gente. Vamos exercitar a caridade através de vibrações, as vibrações amorosas aos nossos irmãos mais necessitados do que nós. Mentalizando a figura amorável do nosso Mestre Jesus, vamos captando essa energia que vem do mais alto e distribuindo ao nosso planeta, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Aqueles, Mestre Jesus, que necessitam de um abrigo, que se encontram ao relento, sem uma casa, sem um abrigo, muitas vezes com apenas a roupa do corpo. Sabemos, Mestre Jesus, que cada um de nós, espírito milenário, temos uma história, um compromisso, um aprendizado tão necessário para a nossa evolução. Que esses irmãos, Senhor, na sua prova, na sua expiação, possam ser amparados para que não sucumbam nessa sua missão de recuperação, de evolução, e que o plano espiritual possa sustentá-los nessa jornada. Aos nossos irmãos que se encontram nos asilos, muitos deles já na sua condição de final de jornada nessa encarnação, muitos deles ali deixados por parentes, que toda essa egrégora, Senhor, que se forma neste local, possa ampará-los, fazendo dali o seu lar, o seu ambiente familiar. Que todos sejam, Senhor, abençoados e amparados pelo plano espiritual, na condição que hoje se encontram lá. Sabedores, assim esperamos, Senhor, no despertar de sua consciência, que a jornada está sendo frutífera no sentido do alcance da sua evolução, do seu compromisso que aqui vieram. Aos nossos irmãozinhos, Senhor, que se encontram nos orfanatos, muitos deles ali abandonados por pais dependentes químicos, viciados, que eles possam, Senhor, receber um amparo divino e que uma família possa adotá-los
para que eles tenham sustentação, Senhor, na sua jornada. E rogamos, Senhor, para que esses pais, dependentes químicos e todos aqueles que ainda têm essa dependência, possam ser amparados, Senhor, e aqueles irmãozinhos desencarnados, menos esclarecidos, que ali ficam se aproveitando desta condição, também sejam, Senhor, encaminhados para que possam ser tratados, possam ser recuperados, Senhor, na sua jornada. E que na encarnação vindoura eles possam ter, na nova oportunidade, o aproveitamento, no sentido de se recuperar dos seus vícios, das suas vicissitudes. Vibramos, Senhor, pelo nosso planeta Terra, pelos governantes de todos os países, que eles possam, Senhor, dentro da responsabilidade que assumiram em serem os governantes das suas nações, despertar para esse compromisso, deixar de lado a vaidade, o orgulho, a ganância, a fim de que possam fazer parte, Senhor, do movimento de transição do nosso planeta. Porque, sabedores, nós, através do conhecimento que já temos, de que nenhuma ovelha se perde, caso eles insistam nessa caminhada, terão que reiniciar a sua jornada de recuperação, Senhor. E como o nosso planeta está num processo de transição para um planeta de regeneração, talvez eles percam a oportunidade aqui e tenham que reiniciar a sua jornada num planeta numa condição inferior ao nosso. E nesse sentido, Senhor, rogamos para que a consciência deles possa despertar. E vibramos, Senhor, pelos nossos lares, pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares que também retornaram ao plano espiritual, que possam, Senhor, ser amparados, serem sustentados nessa transição, e que no nosso lar, Senhor, na nossa casa, possamos ter a harmonia, viver em harmonia com os nossos companheiros, nossas companheiras, filhos. Enfim, Senhor, que ali tenhamos o amor que nos deixaste como legado, resplandecendo e brilhando a cada instante e em cada ambiente da nossa casa, do nosso lar. E por fim, Senhor, vibramos por nós mesmos. Que possamos, Senhor, dentro da nossa caminhada terrena, nos desafios que estamos submetidos no dia a dia, possamos superá-los, Senhor, com resignação, com perseverança, com paciência, a fim de que essa nossa oportunidade reencarnatória seja repleta de conquistas do Espírito, a fim de que possamos, Senhor, quando daqui partirmos, retornarmos ao plano espiritual melhor do que quando aqui chegamos. E assim, Mestre Jesus, agradecido que somos pela oportunidade de aqui estarmos, agradecido que somos pela oportunidade de podermos doar energia. Pedimos então, Senhor, que nos abençoe e que a cada um desses nossos irmãos que aqui se encontram possam ser abençoados e possam atingir aquilo que vieram aqui buscar no tratamento espiritual que terão. Que a tua paz, Mestre Jesus, nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, os recadinhos são das cestas básicas, das famílias que nós sustentamos aqui na casa. Ali na lousa tem o mantimento mais necessário, né, dessas famílias que nós precisamos. Então, aqueles que puderem e quiserem contribuir, a casa agradece de coração. A partir do dia 7 de março, inicia o nosso curso básico, ou como nós estamos chamando, da visão geral da doutrina espírita. Aqueles que tiverem interesse, é só vir aqui no dia 7 de março e terão ali a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita.
Todo último sábado do mês nós temos o nosso tratamento de cura. Quarta não tem. Lá para tomar. Temos o nosso tratamento de cura. Aqueles que estão em tratamento devem perseverar na frequência, porque 2 ausências eles têm que reiniciar na entrevista e reiniciar o seu tratamento. Às quintas-feiras o nosso irmão Paulo está aí para atender aqueles que precisam da entrevista, e independente do tratamento, aqueles que quiserem conversar, têm necessidade de um desabafo, de uma conversa, o Paulo atenderá com o maior carinho, com o maior prazer a todos. A biblioteca, nós temos aí uma coleção bastante grande de livros. Aqueles que quiserem ler, se aprofundar, é só retirar na biblioteca, lerem, aproveitem. Tem uma gama bastante grande de livros aí interessantes. A garrafa d'água, aqueles que vieram que quiserem trazer a sua garrafa d'água para a água ser purificada durante o tratamento de cromoterapia, fiquem à vontade, tragam para poderem levar o seu remedinho para casa. Tá? O uso de máscara, a gente já está livre. Aqueles que acham que devem vir, fiquem à vontade, aqueles que não também. O corona já foi embora, o único corona que está aqui ainda sou eu, mas os outros já foram. Bom, gente, dia 22, quarta-feira de cinza, nós não temos trabalho presencial na casa, nem live. Nem live, nem domingo e nem quarta. E nem no próximo domingo agora de carnaval. Tá bom? Então, voltamos a nossa presencial no dia 1º de março e no outro domingo, as lives do Evangelho, do nosso grupo Plano Maior. Tá? Boa cromoterapia a todos.